Bem-vinda a mais um Natural Pod. Eu sou a Sara e a gente tá aqui agora gravando essa temporada em vídeo junto com a Amanda. E aqui no Natural Pod a gente fala sobre sustentabilidade, sobre negócios com propósito e autoconhecimento. E agora a gente tá com alguns parceiros, algumas marcas maravilhosas que estão junto com a gente, que é a Chique Consciente, que é responsável pelos nossos looks dessa temporada, que inclusive eu tô amando. E a Ju, que trouxe alguns vasinhos para decorar aqui a nossa mesa super bonito também. Eu achei maravilhoso o trabalho da Ju Garcia também e agradecemos muito a Ju e a Chique como nossos parceiros. E já aproveito para te pedir, se você quer acompanhar as nossas novidades, já segue a gente nas redes sociais e nós vamos deixar tudo aqui embaixo, os links para você poder acompanhar o nosso trabalho. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco de como a gente impacta o planeta e como o planeta impacta a nossa vida, o nosso trabalho, tudo que a gente faz, como que a gente toma as nossas decisões, né? E é um assunto que a gente meio que já tá falando em outros programas, mas que é importante a gente trazer com esse direcionamento. O impacto do planeta no nosso trabalho, impacto do nosso trabalho no planeta também. Bom, nos últimos 150 anos, o meio ambiente ele está esquentando. Então, cada ano que passa, a temperatura global aumenta. E aí, a gente tem algumas consequências, que são o degelo das geleiras e, consequentemente, o aumento do nível do mar e algumas áreas costeiras, né, de litoral, elas estão perdendo tamanho de terra por conta disso. E é uma alteração ambiental gravíssima. A gente vê aí o tempo todo nas notícias essas mudanças acontecendo, né, Amanda? Exatamente. Muitas vezes a gente acha que tá longe, que não vai chegar na gente. Então, assim, ó, nem vamos se preocupar muito com isso, porque tá lá, não atingiu a minha casa, nada, assim, a minha vida tá normal. Mas não é bem assim, não. Tem muita coisa que chega na gente e não demora para chegar mesmo. Então, vários desses impactos que o planeta já tá, né, sofrendo, então, vendavais, né, as epidemias, várias coisas a gente já está sentindo e tudo isso deriva dessa nossa forma de produzir, de consumir e de fazer as nossas coisas que estão impactando diretamente o planeta e o planeta devolve esse impacto também pra gente. E às vezes a gente pensa, mas eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Só que a gente vive na cultura do consumo exagerado, do consumo desenfreado. E a partir daí, as indústrias ficam nessa produção desenfreada. Então, o que isso significa? Extração de matéria-prima de uma forma sem pensar nas consequências. Dentro dessa industrialização dos produtos, emissão de gases que estão a cada dia mais poluindo o nosso ar e aquecendo a temperatura do planeta Terra. Então, tudo que a gente compra, toda decisão que a gente toma, tem toda uma cadeia de produção por trás que acaba trazendo essas consequências também, né? Exatamente. É importante a gente lembrar que a gente tem esse poder do consumidor também de incentivar o que a gente quer que, né, cresça, que aconteça. E quando a gente não incentiva isso financeiramente, consequentemente, esses negócios, esses formatos, eles vão diminuindo. E também entender que não é só aquela pessoa diretamente que a gente está comprando que a gente está incentivando. A gente incentiva, na verdade, toda uma cadeia. Então, o fornecedor dele, o jeito que ele produz, todas as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, naquela transação em si. Então, são muitos agentes envolvidos em relação a isso. Existe um grupo de cientistas
de uma instituição chamada IPCC, que é o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, que é das Nações Unidas. E esses cientistas estão o tempo todo medindo todos os acordos que estão sendo feitos entre os governos para que a gente consiga reduzir esse impacto ambiental, né? Reduzir essas mudanças climáticas. Cada micrograu de temperatura que a gente consegue reduzir ou evitar que aumente já faz uma diferença enorme nessas catástrofes ambientais que acontecem. E aí, esses cientistas, eles emitiram agora em março desse ano, né, que a gente já está para lá do meio do ano, mas eles emitiram um resumo desses relatórios mostrando que, sim, alguns acordos foram feitos nos últimos anos, nem todos cumpridos à risca, teve sim uma mudança, teve sim um atraso nesse aumento da temperatura do planeta, só que ainda está longe de ser o suficiente, então a gente ainda tem que fazer muita coisa. Então, não está sendo o suficiente esses acordos de grandes empresas e de grandes governos. Talvez a gente tenha que trazer uma força individual para ajudar essa força dessas grandes nações, né? Desses grandes acordos. Eu acho que é aí que entra realmente esse nosso trabalho de como que a gente pode impactar o mundo, né? Porque se não está funcionando esses acordos que vêm de cima para baixo, né, dos grandes, para chegar até a gente, como que a gente ali consegue olhar para essa nossa relação e entender como que a gente pode realmente impactar isso e fazer essas coisas darem certo, né? Eu acredito que não é sozinho que a gente vai conseguir, é nessa força do coletivo, mas a gente precisa se movimentar. E essas empresas, esses países, eles já estão fazendo muitas movimentações grandes em relação à energia, né? Então, estão dando preferência à energia solar, à energia eólica, novas fontes de energia. Só que o que a gente tem que entender é que eles podem tomar essas grandes decisões, mas a gente também fortalece as pequenas decisões, né? Quando a gente escolhe comprar alguma coisa, quando a gente escolhe ter um estilo de vida específico, a gente, como você falou, a gente fortalece toda uma cadeia que traz aquele produto na nossa mesa. A gente fortalece toda uma cadeia que traz aquele serviço na nossa casa. Então, pensar e escolher quais são as cadeias que a gente vai fortalecer, que a gente vai continuar mantendo, é um passo muito importante. Cada uma de nós temos que pensar com cautela, né? Às vezes a gente acha que é fraco, que é pouco. Não, só a minha mudança de comportamento não vai ser o suficiente, só que a mudança de comportamento de uma pessoa junto à mudança de comportamento de 100 mil pessoas faz toda a diferença. O mercado acompanha as nossas atitudes, as nossas escolhas, a nossa compra. Cada coisa que a gente compra e que a gente vai lá, injeta o nosso dinheiro naquela empresa, é toda essa cadeia que a gente fortalece e reforça. Então, sim, a gente também é responsável por todas essas empresas gigantes. E a gente fortalece esse modelo hoje, né? Então, muitas vezes, Sara, a gente acha que vai ser muito difícil também essa mudança acontecer, porque tem que vir das grandes e tudo mais, as grandes têm que se preocupar com o que ela está fazendo. Só que, na verdade, ela não está tendo essa preocupação. E o que a gente faz em relação a isso? Por exemplo, quando a gente compra algum item que é de plástico, a gente sabe que aquele item vai quebrar, que aquele plástico vai enrijecer e que ele vai quebrar e que não vai demorar muito para acontecer. E a empresa também sabe daquilo, só que depois que aquele item entra na sua casa, ele é responsabilidade sua. Então, o que você vai fazer, né? Como que você vai lidar com aquele item? Já que a vida útil dele é curta, como que você vai lidar com ele? Você vai simplesmente jogar fora? Não existe jogar fora. É responsabilidade sua entender que
aquele item, ele vai para algum lugar e você precisa dar a destinação correta para ele. Só que a destinação correta para ele não é colocar num lixo reciclável, porque a gente nem sabe se vai ser reciclado. E, na verdade, 2% é reciclado. Então, assim, o que a gente coloca para dentro da nossa casa é de responsabilidade nossa. E as empresas não estão nem aí para isso hoje em dia, de que é pouco tempo ali, vai servir, né, por um período pequeno e depois a pessoa vai jogar fora. Por quê? Porque ela tá nesse mecanismo de quebrou, compra outro e aí ela recebe. Só que isso, na verdade, é muito complicado. Por quê? Porque, né, você vai dando dinheiro para essa empresa e vai gerando lixo e um monte de produto lá que fica jogado e tudo mais. Tem um episódio que a gente fala mais aprofundado sobre isso, né, sobre essa circularidade, mas é importante desde o começo, quando a gente vai tomar essa decisão, de que a gente tem responsabilidade sobre isso. Quando a gente trouxe esse tema e eu comecei a estudar sobre, eu tive bastante dificuldade, porque para linkar o trabalho com o meio ambiente com o nosso trabalho, eu fiquei dando voltas e tentando encontrar esse link no meio do nosso trabalho, na nossa atitude de trabalho, na nossa profissão, no nosso dia a dia. Mas no fim das contas, o que é o trabalho? O trabalho é eu ir lá e fazer alguma coisa, entregar a minha energia ao meu serviço e receber em troca dinheiro. Então, se eu coloquei a minha energia de trabalho em algo e recebi em troca o dinheiro, que é uma energia de troca, e eu vou lá e pego esse dinheiro e compro alguma coisa que alimenta uma cadeia que não tem nada que eu concorde, eu estou pegando a minha energia de troca e colocando numa empresa que trabalha com coisas que eu não acredito, que trabalha com mão de obra escrava, que trabalha com plástico, que trabalha com extração de matéria-prima de alguma forma suspeita, que eu não faço ideia de onde está vindo, eu não conheço a cadeia de produção daquela empresa. E aí, depois que nós fizemos as pesquisas e que a gente conversou um pouquinho sobre a pauta, clareou para mim dentro de muitas coisas, até que você trouxe, Amanda, e que você até já colocou aqui, que é tão óbvio que tudo que eu compro faz parte do meu trabalho. Porque quando eu compro alguma coisa, eu estou entregando o dinheiro, que é a energia de troca, que eu recebi em troca do meu trabalho. Então, é a minha energia, é fomentar aquela produção, é fortalecer aquela empresa. E aí vai muito além, né? Porque cabe em tudo no nosso dia a dia, em tudo que está dentro da nossa casa, em tudo que está dentro da nossa vida. O que eu escolho comer, o que eu escolho vestir, o que eu escolho colocar dentro da minha casa, como que eu escolho mobiliar a minha casa, enfim. Tem muitas outras coisas envolvidas e era tão simples como isso. O meu trabalho é a minha energia de troca para o dinheiro que eu compro as coisas. E essa troca, muitas vezes, né, Sara, ela acontece de uma maneira muito exaustiva pra gente, né? Então, a gente fica ali naquela rodinha de ter que sempre trabalhar mais para comprar mais coisas e tudo, né? Movendo, né, dessa maneira. E será que precisa ser assim também, né? Se a gente fizer melhores escolhas, incentivando, né, também essas empresas que olham para melhores escolhas também, será que precisa de tanto assim? Será que a gente não consegue, né, diminuir e entender o que aquilo, né, o que daquilo faz sentido a gente realmente colocar essa energia e o que daquilo não faz sentido? E não simplesmente, né, preencher esse vazio, esse negócio aí de sempre mais e sempre mais, sempre mais. É a cultura do consumo, né? Você trabalha loucamente para consumir loucamente e continuar sentindo essa falta e continuar andando na rodinha do hamster, correndo na rodinha do hamster, né? É esse ciclo
infeliz e vicioso que a gente tem vivido. E uma coisa que também eu acho que é muito importante a gente mudar em relação à nossa mentalidade é que tudo isso que está acontecendo no mundo, né, de desastres e tudo que a gente está vendo, não afeta a gente, porque afeta diretamente. E a gente sabe que todas essas mudanças, elas vão chegar uma hora ou outra, mas enquanto não chega, a gente não se preocupa. Só que elas estão aí sendo anunciadas. Então, por exemplo, esses relatórios que você trouxe, né? Eu trago aqui mais uma referência. Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que é uma das minhas grandes referências também para vários assuntos em relação a essa parte, né? De mudanças também e de perspectivas para o futuro. Então, como que as coisas vão acontecer daqui para frente. Já tem mais de 10 anos que o Fórum anuncia que a gente vai precisar mudar, né, as nossas habilidades, então fazer o que eles chamam de reskilling, que é reaprender, aprender novas coisas, porque várias profissões estão acabando. Só que a gente não está fazendo isso, e isso já está anunciado há muitos anos. E por que que a gente não está fazendo isso? Porque ainda não bateu ali na gente. Quando que bater, né? A hora que bater, a gente já vai ter perdido a nossa fonte de sustento. E aí, será que esse seria o momento da gente reaprender coisas, da gente aprender coisas novas? Porque a gente não fez antes. Só que ali, né? Ali já tá no calor do negócio. A gente vai precisar de dinheiro, a gente vai precisar, né, continuar a nossa vida do jeito que é, né? Então, como fazer isso, né? Como que a gente pode olhar para esses relatórios também que estão aí mostrando para a gente, olha, tudo isso está acontecendo, a gente está destruindo tudo, então todas essas mudanças estão acontecendo. A gente precisa se preparar para isso também e entender que, sim, as ações que a gente faz impactam isso, mas isso também impactam diretamente todas as ações que a gente vai precisar tomar daqui para frente. Essas ações em empresas que a gente está criando, as ações dos movimentos que a gente está participando, em tudo isso. E muitos desses relatórios, eles trazem alguns dados, algumas previsões aí para 2050, né? E a gente fica achando que está muito longe, mas assim, nos anos 2000, a gente via 2020 como, nossa, está muito longe. E já está aqui, né? Então, conforme a gente vai vivendo, o tempo vai passando e a gente não está se movimentando como deveria. Hoje a gente já tem muita informação, a gente tem mais consciência e a gente precisa despertar com mais força para ter esse consumo específico, para fomentar as empresas específicas e até para a gente se adaptar, para caber nesse trabalho que continua mantendo o planeta de forma sustentável. Senão, onde é que a gente vai parar, né? Muito bom esse ponto, exatamente. Eu acho que o principal, assim, a principal mensagem que é importante a gente trazer nesse episódio é: a gente precisa se movimentar e a gente precisa fazer essa mudança acontecer. Eu acho que é isso. Foi um tema que a gente pensou e depois, no fim, é muito simples e muito difícil de colocar em prática, porque mexe com todas as estruturas da nossa vida, mexe com o nosso consumo, com o nosso estilo de vida, com o nosso trabalho, né? Então, tem muita coisa para reconstruir, para ressignificar e para adaptar, para aprender, para transformar mesmo, para a gente conseguir construir essa nova realidade. E um passinho por vez a gente vai chegando, né, Sara? Eu acho que falar sobre isso já é um primeiro movimento, depois começar as práticas que a gente consegue colocar no dia a dia, mudar nossa mentalidade, construir novas coisas, chamar pessoas para isso, ter um olhar diferente ali, né, uma perspectiva diferente para várias situações. Então, um passinho por vez, a gente vai fazendo todo um movimento acontecer. Um movimento coletivo também, né? Porque você vai mudando um passinho por vez, vai mudando a sua vida, daí a sua família começa a observar, daqui a pouco, aos poucos, está todo mundo mudando,
Daqui a pouco você vai transformando o seu negócio, você como empresária, você vai movimentando o seu negócio também. E quando a gente vê, a gente conseguiu devagarzinho ir mudando toda essa estrutura. E é muito bom pensar isso de forma coletiva também, sabendo que a gente não tá sozinha pensando tudo isso. Não estamos sozinhas, estamos juntas. Mais alguma coisa, amiga, para acrescentar nesse tema? Bom, eu quero muito agradecer a você que ficou com a gente até aqui. Segue a gente no TikTok, segue a gente no YouTube e no Instagram. Os links estão todos aqui embaixo. E compartilhe esse episódio com outra pessoa para que vocês possam unir forças e conseguir fazer essa mudança coletiva junto com a gente. Um beijo, até o próximo.